Eu tenho uma boa notícia para você. Eu sei que nós estamos acostumados a ouvir muitas más notícias, mas existe a melhor notícia de todas. Olá, meu nome é Jorge Noda, eu tenho uma mensagem para o seu coração. De fato, quando a gente liga a televisão ou vê as notícias na internet, nós vemos tantas tragédias e dor, sofrimento, e doenças e violência, corrupção, tantas más notícias e às vezes até nós dizemos, eu não quero nem ver essas coisas. E às vezes más notícias chegam à nossa vida pessoal, quando a gente recebe a notícia de uma enfermidade em nosso corpo, uma perda financeira, ou problemas no relacionamento, problemas com os nossos filhos. Nós queremos boas notícias, nós queremos saber que as coisas estão dando certo, que boas coisas estão acontecendo. Bom, eu queria dizer que eu tenho boas notícias para você. Na verdade, são as melhores notícias que nós poderíamos ouvir, porque são notícias que trazem paz ao nosso coração, trazem alegria, trazem uma convicção maravilhosa do propósito de Deus para as nossas vidas, realmente boas notícias. A palavra evangelho significa boa notícia. Nós devemos lembrar que quando Jesus ensinou sobre o evangelho, ele estava falando sobre boas notícias. Essas boas notícias vêm de Deus, que criou todas as coisas, que estabeleceu um propósito para a sua criação e para as nossas vidas. Quando nós olhamos ao nosso redor, nós vemos a glória de Deus na criação, no universo, na vida, na natureza, em todos os lugares. Nós sabemos que fomos criados por Deus e Ele tem um plano perfeito para as nossas vidas. Mas o ser humano se afastou de Deus e resolveu seguir o seu próprio caminho e resolveu criar ídolos para si, e através da história nós vemos esta realidade do pecado, da violência, do assassinato, da mentira, da imoralidade. E isso é uma realidade que alcança todos nós. O apóstolo Paulo diz que não existe nenhuma pessoa justa, nenhuma sequer. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Não há uma pessoa que faça o bem. E nós devemos lembrar que Deus, no seu propósito, estabeleceu um dia em que há de julgar todos os homens. E nesse julgamento nós vamos prestar contas diante de Deus pelo que fizemos ou deixamos de fazer. Nós não podemos negligenciar esta realidade. Às vezes nós simplesmente não queremos pensar sobre isso, ou nós dizemos: Deus é amor, Deus é Pai, Deus não vai nos julgar. Mas o fato é que Jesus ensinou claramente e diversas vezes que vai haver o julgamento final. Jesus, mais do que ninguém, ensinou sobre a realidade da condenação eterna, do inferno, da eterna separação de Deus. Hoje em dia nós vemos pessoas dizendo, mas Deus não é assim. Veja o que Jesus ensinou. O julgamento de Deus é uma realidade. Mas então, quais são as boas notícias? As boas notícias são de que Deus nos amou a esse ponto de enviar o seu Filho para morrer na cruz em nosso lugar e pagar pelos nossos pecados. O apóstolo Paulo diz que esta mensagem para muitas pessoas não faz sentido, para alguns é loucura, para outros é escândalo, mas para aqueles que foram chamados por Deus, aqueles que foram tocados pelo Espírito de Deus, esta mensagem é a mensagem que transforma as nossas vidas. Jesus aceitou receber em nosso lugar a culpa pelos nossos pecados. Ele recebeu o cálice da ira de Deus, o julgamento de Deus, e através da sua morte nós temos o perdão dos nossos pecados e nós podemos ter a certeza da vida eterna. Para demonstrar a realidade que Jesus de fato era o Filho de Deus, ele ressuscitou dos mortos, ele está vivo depois de 2000 anos. Pessoas ao redor do mundo têm dado testemunho de que estão se encontrando com Jesus, estão recebendo Jesus em suas vidas. Talvez você mesmo conheça pessoas que disseram: Eu nunca vou ser cristão na minha vida, mas que hoje estão seguindo a Jesus de todo o coração. Talvez você possa até mesmo dizer: Eu conheço pessoas que foram transformadas radicalmente. É isso que Jesus faz. Como o apóstolo Paulo diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. A boa notícia é que esta nova vida pode se tornar uma realidade na sua vida. Mas então, o que nós precisamos fazer para receber essas boas notícias? O que nós precisamos fazer para experimentar esta alegria, o perdão, a experiência de sermos filhos de Deus, de sermos transformados pela graça de Deus? Como isso pode acontecer em nossa vida? Jesus mesmo disse que nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, reconhecer a nossa culpa diante de Deus, reconhecer a justiça de Deus e o quanto nós merecemos a condenação de Deus. Mas ao mesmo tempo, nós devemos olhar para Cristo e ver
que nele nós temos o perdão dos pecados e a vida eterna. A Bíblia diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso é uma realidade. Por isso que você possa dizer: Jesus, eu creio em Ti. Eu creio que Tu és o Filho de Deus, que Tu morreste na cruz no meu lugar. Eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador. Faça esta oração, receba Jesus em sua vida e você vai experimentar esta realidade que tantas pessoas ao redor do mundo têm experimentado, que se alguém está em Cristo, realmente é uma nova criatura. Que você possa ler os evangelhos, que você possa pedir a Deus iluminação para os seus olhos, para que você possa compreender as verdades do evangelho, que você também possa procurar uma igreja onde a Bíblia é ensinada, onde o evangelho é ensinado, que você possa fazer disso uma prioridade em sua vida, porque depois de tudo, quando nós temos paz com Deus, nós temos esta alegria, como disse o apóstolo Pedro, indizível e cheia de glória. Nós temos esta paz para esta vida aqui e paz para a eternidade. Que você possa também dizer: eu creio nessas boas notícias, eu creio no Evangelho, eu creio em Jesus Cristo, meu Senhor e o meu Salvador.